Olá a todos. É um gosto e um honor estar aqui com vocês para apresentar o rol do médico hematólogo em las afecciones musculoesqueléticas ah, em respeito à la cirurgia em pacientes hemofílicos. Hoje estamos em uma nova era com novos desafios para estes pacientes. Por exemplo, temos um aumento substantivo crescente de donações humanitárias para os países em desenvolvimento que agora podem fazer cirurgias mais invasivas, pero com protocolos de bajas doses. E também, de um outro lado oposto, temos hoje fatores de meia-vida estendida, o que reduz o número de infusões e um consumo menor, especialmente o fator de meia-vida estendida 9. E o desafio grande para nós outros hematólogos é fazer uma cirurgia em um paciente que faz uso de emicizumab e que em uma cirurgia maior, temos que usar fator 8 ou agentes bypassiantes, e estas cirurgias hoje são seguras, efetivas e não há casos de tromboses reportadas. Acá é um exemplo de fator práticas de fatores em barras doses para países que não têm condições de fazer as doses padrão. Por supuesto, é muito mais cômodo operar em uma situação assim, com fatores em quantidades ideais. É importante acordar que uma hemostase meticulosa é crítica, e isso inclui a infusão contínua de fator, pelo menos durante as primeiras 72 horas. Generalmente não há necessidade de fazer profilaxis para trombose venosa profunda, por exemplo, em artroplastia, exceto em circunstâncias que há que ter uma dose muito alta por altos tempos em pós-operatório, aí se pode discutir a tromboprofilaxia. Ter um laboratório confiável é importantíssimo para monitorar os níveis de fator durante a terapia de reemplaço, testar inibidores, particularmente quando há que se decidir se vai usar fator 8 ou fatores bypassiantes, e também para ser eventualmente uma detecção precoce de marcadores trombóticos, e, de novo, o tema emicizumab, que é um desafio porque em laboratório todos sabem que os ensaios basados em APTT não se podem usar normalmente para dosar inibidor ou fator 8, exceto por la técnica de ensaios cromogênicos, e que nem todos os laboratórios têm este recurso. Pero sí se puede hacer com sucesso. Acá um exemplo de um protocolo que se usa o fator 7, que é o mais seguro para se usar em conjunto com emicizumab, pero as doses são bajas, como 90 microgramas por quilo, ao princípio. É necessário para estas cirurgias em pacientes hemofílicos um planeamento muito cuidadoso, com uma excelente interação com o paciente e a família. Por exemplo, observar se quando se acaba a cirurgia se vuelve ao domicílio, então se há escaleras, barreiras mecânicas,
se há disponibilidade, por exemplo, de uma silla de ruedas, acordando que este paciente se va a tener que hacer una fisioterapia muy prolongada, entonces la familia tiene que se preparar, incluso económicamente, para derivar estes pacientes para a fisioterapia. É importante, então, ter uma interação muito grande com o time multidisciplinário. É importante que se haga a cirurgia, planeie al princípio da semana, por la manhã, por várias razões, pero uma delas é que al fim de semana noite é difícil ter os melhores e mais experientes profissionais, ter um laboratório listo para atuar e por la noite, então é melhor, muito melhor planear qualquer cirurgia, aunque menor, pero además que las grandes, que sea en este esquema. E é importante ter quantidades suficientes de fatores de coagulação não solamente para a cirurgia, pero também que para o pós-operatório e a reabilitação. O tema dolor é importantíssimo. Há que planear com um anestesista ou um especialista em dolor e acordar que se pode fazer um bloqueio de nervo periférico e atuar muito pronto com analgésicos narcóticos como morfina. Pero é importante que depois que termina a cirurgia, o traumatólogo se vai e a cirurgia se queda muito linda, a técnica belíssima e nem sempre o anestesiólogo que participou da cirurgia está disponível, ele também se vai e por la noite, outro dia, o dolor horrível. E não toda a gente, não todos os profissionais sabem lidar com morfina. Às vezes, fazem uma dose que é uma subdose, e aí se queda o paciente com dolor. E nada justifica isso. O tema dolor e seu controle não deve ser menor neste cenário. Também não é menor a questão da terapia física, começar o mais rápido possível. E por isso é importante uma boa comunicação com a equipe de reabilitação. E para isso, o equipe necessita saber o que se vai fazer exatamente, ter apropriado conhecimento de la técnica que se vai usar para que se haga um programa de reabilitação ideal. Acordando que se deve focar em el ganho de las funções corporais, como rango de movimento e força muscular, e não tanto com endurance e outras coisas mais avançadas. E agora vou falar de uma coisa que não é muito boa, pero há que recordar, há que
Hay que tener esto en mente. Las complicaciones y consideraciones a longo plazo, que son las infecciones, las tasas de infección de artroplastia en hemofilia son más altas que en la población general. No obstante que estão reduzindo em los últimos anos, pero hemofilia todavía tiene un riesgo maior de infecções secundárias tardias. E pacientes com HIV, CV têm risco maior para infecções de las próteses. Acá tenho um caso de la semana passada, que não é do nosso centro, pero é um paciente que tinha muito dolor, e aí não aguento o dolor, não quero mais tentar nada, me saca meu pé, não aguento, vamos fazer artrodese. E aí a família, o traumatólogo, decidiram fazer a artrodese, e agora temos uma necrose muito feia e muito mais dolor. E, é claro, a osteomielites crônicas, isto é uma complicação que nadie quer, e nadie quer este paciente. E então é um paciente deprimido, a vezes conosco casos muito tristes, que o paciente nada resolve e quer intentar suicídio e todo. A vezes são pacientes que fazem uso, adição de opioides, e nadie les quer, em geral. Então, há que ter isto em conta, o paciente, a família, o traumatólogo e toda a gente, porque isto desafortunadamente pode ocorrer em las melhores técnicas e los melhores hospitais. A Federação Mundial de Hemofilia recomenda a artroplastia solamente quando há uma artropatia estabelecida que não seja responsível ao tratamento no cirúrgico ou minimamente invasivo. E quando há dolor, a perda de participação em las funções de atividades de dia a dia, então há que ter isto em conta. Então, penso eu, Silvia, que deve se pensar muitas vezes antes da cirurgia. É possível ganhar função, melhorar o dolor usando terapias mais conservativas? O paciente sabe mesmo das possíveis complicações. Su time, su equipo está lista para suportar este paciente quando as coisas vão feias, vão mal. Como lidar com as expectativas do paciente e a realidade. Isto é nosso desafio. E acabo a mostrar somente alguns casos aí de nosso centro de resultados buenos com casos muito difíceis. Acá um paciente com o resultado de um ano pós radiocianoviorteses. Acá é um caso muito lindo, um ninho muito pequeno, com um rango de movimento muito malo, e depois de radiocianoviorteses super intensive
intensiva fisioterapia, profilaxia com fator 7, depois se intentou imunotolerância, ora conseguiu esta semana emicizumab, e mira, e não se hizo cirurgia neste paciente, está muito bem, muito feliz. Acá é um paciente impossível, se uno vê esta radiografia, se diz, não há o que fazer contigo. Então, algumas vezes eu escutei do paciente que ou o traumatólogo, o hematólogo ou o fisioterapeuta nunca perde a esperança, pero a vezes o traumatólogo ou alguém da equipe diz, não há o que fazer contigo. E mira, os resultados com simplesmente algumas injeções de ácido hialurônico, profilaxis e ginásio. Se uno se acuerda de las radiografias deste paciente, se diz é impossível fazer o que está sendo, pero com força de vontade, coach, incentivo, se va, pero muy bien, sin dolor hoy. Esto é impressionante. Se uno vê essa radiografia, não é possível. Não há o que fazer por ti, amigo. Pero aqui se nota pouquinho de sinovites, então há uma pequena dose de radiosinoviorteses com corticoides e fisioterapia, e este homem está quase sem dolor e com uma excelente função, se uno vê este tipo de alteração. Este é caso que uma vitória de la madre del chico e de las fisioterapeutas de nosso centro, que há caso impossível, flexo fixo de rodilhas bilateral. Este niño se andava assim, arrastando por el solo, e depois de ano, pero diariamente fisioterapia. Assim, se está bem e sem nenhum problema nas rodilhas, sem fazer nenhuma cirurgia. Então, les pido que acuerden que os seres humanos são movidos por la esperança, por la fé. Por favor, hagam planos propositivos com o paciente, a família, e involucrem seu fisioterapeuta. E, sobretudo, nunca desistam de seus pacientes. Muito obrigada. Muitas graças.